Boa tarde, amores. Vamos saber um pouquinho mais sobre tabelas na aula do dia 2 de junho, ok? Estamos na página 11. Então, vamos começar? Estamos dando continuidade à aula sobre tabelas, ok? Então, nós já vimos que tabelas têm suas colunas com as suas informações, ok? Então, vamos lá. Deixa eu tirar o fio do carregador aqui. Página 12. De acordo com os dados da tabela anterior, responda as questões. Qual é a estimativa da população de 10 a 19 anos para 2030? Vamos lá, vamos ver aqui. 10 a 19 anos, a estimativa para 2030. Aqui, ó. Tá? Então, vocês vão procurar na tabelinha. Isso aqui vocês já viram, então fica um pouquinho mais fácil. A estimativa é que a população de 10 a 19 anos continue crescendo até 2060. Justifique. Nós vamos olhar para ver se está crescendo na mesma proporção que cresceu ou se está diminuindo, tá? Então, vocês vão fazer essa observação e justificar lá na questão 2, dizer se está crescendo ou não e por quê, tá? Questão 3. O que representa a quantidade de 5 milhões e meio nessa tabela? Vocês vão procurar aqui qual é o que representa os 5 milhões e meio. 5 milhões e 500 mil, tá? Eu já achei ali. Vocês vão procurar e vão achar. Também, porque é facinho, tá bom? E vão dizer qual é a idade, a população aproximada, a idade deles, ok? O que representa a última linha da tabela? Vocês vão olhar lá na tabela também. Essa aqui, tá? Última linha da tabela, tá? Questão 5. O título da notícia se inicia com cada vez mais velha. Use o cálculo mental para estimar a relação entre o número de pessoas com 90 anos ou mais em 2018 e o número de pessoas com essa idade em 2060. De acordo com os dados da tabela, a projeção para 2018 é que fração da projeção para 2060. Então, vocês vão calcular mentalmente essas informações, ok? Aí aqui, olha, em 2018 eu tenho 7 centenas de milhar. Na minha fração eu já coloquei o 7 aqui em cima. E em 2060 eu tenho 35 centenas de milhar, já coloquei embaixo. Lembra que a tia falou que a gente pode simplificar? O mesmo número que eu dividi em cima eu posso dividir embaixo? Então, nesse caso a gente dividiu por 7. Aí me deu a resposta. Ok? Então, essa aqui eu já dei uma dica. Vamos fazer a questão 6. O número de pessoas com 80 a 89 anos é previsto para 2030. É aproximadamente que fração do número de pessoas da mesma idade previsto para 2060? Mesmo processo que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer aqui. Ok? Simplificando também, tá? Então, vamos lá. Página 13. Decimais e retas. Não é reta numérica, desculpa. Então, vamos lá. Nós sabemos que cada número representado aqui, por exemplo, do 24 para chegar ao 25, nós temos 10 linhazinhas aqui, 10 divisõezinhas que me permitem fazer uma contagem em 2 decimais, ok? Por exemplo, aqui é 24,3, por quê? Porque é 24, deixa eu chegar bem pertinho aqui, porque eu estou na casa dos 24, mais 1, 2, terceira linha, entendeu? Por isso que é 24,3. Se fosse na sétima linha, seria 24,7, tá? Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos para a página 14. Vamos lá, página 14, questão 1. Esse aqui é o sinal de maior que e menor que. Lembra que a tia falou que a pontinha pequena, fechadinha, fica para o número menor e a pontinha aberta, que é a maior, fica para o número maior, tá bom?
Vamos lá, 3,44 é maior ou menor que 3,5? Vocês vão olhar o próximo número depois da vírgula. Aqui é o número 5 e aqui é o número 4. Então, esse é maior. Aí o sinalzinho é a flechinha virada para o número menor, ok? Então, vocês vão estar sempre olhando para o próximo número da vírgula. Ah, professora, aqui é 0, aqui também é 0. Então, olha para o próximo. Aqui é 5 e aqui continua 0. Entenderam? Então, vamos lá. Questão 2. Para completar a fixação de um armário... Peraí, que às vezes desfoca o telefone. Para completar a fixação de um armário de casa, Vitor precisa de um parafuso com comprimento maior que 3,5 centímetros e menor que 4,02 centímetros. Meça com régua cada um dos parafusos representados e circule os que Vitor pode usar para fixação. Vocês vão usar uma régua para ver qual tem entre 3,5 centímetros e qual tem 4,02 centímetros, ok? Os que tiverem entre esses dois, vocês vão circular, tá bom? Questão 3. Completando cada um dos intervalos da reta numérica, posicione o número 13,5 entre 11 e 16. Então, aqui eu tenho as travinhas, né? Tenho as linhazinhas e eu sei que eu vou fazer essas linhas entre 11 e 16. Então, aqui é o 11, aqui é o 12, 13, 14, 15 e 16. E ele está me pedindo para fazer o 13,5. Então, se a casinha do 13 é aqui, eu vou contar 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Achei e vou marcar aqui na reta, ok? 28,3 entre 27 e 30. Eu sei que vai começar no 27 e vai terminar no 30. E vou achar o 28,3 contando as minhas linhas internas, ok? 78,1 milhões entre 75 milhões e 80 milhões. Sei que começa no 75 e termina no 80. Então, vou procurar o 78,1, ok? Página 15. Recordando a divisão. A tia já deu uma aula sobre divisão para vocês. A tia deixou gravado, tá gravadinho lá no meu canal e tá lá no grupo também na plataforma. Tá bom? Pra gente lembrar. Então, vamos lá. Sobre a divisão apresentada por Vitor, responda aos itens. Deixa eu só lembrar. Essa divisão aqui, ela é feita por subtração, tá? Quem não aprendeu assim, não tem problema. Não precisa fazer desse jeitinho aqui, não. Tá bom? Quem aprendeu assim, beleza. Quem não aprendeu assim, pode fazer daquele outro jeitinho também, que não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Sobre a divisão apresentada por Vitor, responda aos itens. Essa questão aqui, a gente vai fazer sobre a divisão apresentada por ele. Então, é essa aqui. Nessa questão, tá? Nessa questão, a gente vai fazer sobre essa aqui. Porém, quando eu não pedir uma determinada, pode fazer a outra também, ok? Que número é o dividendo e o que ele significa? Dividendo é aquele número que a gente vai dividir. É o número principal, é aquele número que a gente vai dividir, ok? Então, vocês vão dizer quem é e o que ele significa. Esse número aqui, ele vai ser dividido pelas partes iguais do divisor, tá? Esse é o dividendo. Então, vamos letra B. Que número é o divisor e o que ele significa? A gente acabou de falar, né? Divisor é aquele número que divide, tá? Ok? Que número é o quociente e o que ele significa? O quociente é a minha resposta final, tá? O quociente é a minha resposta final. É quantas vezes eu dividi esse número aqui pelo divisor, ok? Ok? Foi? Agora aqui, qual é a propriedade do quociente? A propriedade do quociente é quando eu pego o meu número do quociente, eu multiplico pelo meu divisor, aí me dá aqui o número mais aproximado do número que eu pedi. Entendeu? É como se fosse aquele restinho. Quando não é zero, né, tem um resto. Então, é quando eu pego o meu número do quociente, eu multiplico pelo divisor, aí me dá o resto e eu jogo para o lado de cá. Essa é basicamente a propriedade do quociente, tá bom?
Letra E. Por que não há algarismo da centena de milhar no quociente? Porque não é possível, né, a gente dividir uma centena de milhar por 3 sem fazer essas trocas. A gente não consegue fazer essa divisão. Não preciso fazer ela direta. Eu posso fazer ela desmembrada, cortadinha, para me facilitar. Tá bom? Aí aqui, a letra F. Converse com os colegas e o professor. Por que há um arco sobre os 2 primeiros algarismos do dividendo? Aqui vocês não precisam conversar, porque a gente não vai estar juntos, infelizmente. Tá? Mas por que tem esse arquinho aqui? Hein? Por que tem? Porque quando o primeiro número ele não é possível dividir pelo divisor, a gente pode juntar, não é? A gente pode transformar ele em dezena de milhar, ok? Ok? Então, vamos para a última página, que é a página 16. Só um minutinho. Resolva as divisões. Aí vocês vão fazer. Esse aqui, sim, vocês podem fazer tanto pelo método de Pedro, que é esse rapazinho aqui, que é aquele que a gente viu com subtrações, ou direta, tá? Sem as subtrações, ok? Podem fazer com o resto, abaixo o próximo número, igual a gente faz na sala, não tem problema nenhum não. Quem souber fazer assim, pode fazer também. Então, eu vou pegar 592.342 e dividir por 2, ok? E assim vocês vão fazer com os outros cálculos, beleza? Agora vamos para a folhinha. Vamos para a folhinha. Uma professora da 4ª série pediu que uma aluna marcasse uma linha do tempo do ano de 1940. Se aqui eu tenho 1900 a 2000, eu vou contar 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? Ponto B, ponto A, ponto C, ponto D? Vocês vão marcar aqui a opção correta, ok? Questão 2. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou? Aqui eu tenho os times e aqui eu tenho a quantidade de pontos. Vocês vão ver aqui no gráfico qual linhazinha que a letra C, o time C, marcou. E vão marcar a resposta correta aqui, ok? Questão 3. Em uma gincana, haviam 15 grupos com 32 pessoas em cada um. Ou seja, eu tenho 15 grupos de 32 pessoas. Para a premiação, a organização preparou 192 medalhas ao final da gincana. 192 medalhas. Ao final da gincana, quantos grupos completos receberão a premiação? Ao final da gincana, quantos grupos completos receberão a premiação? Aí vocês vão fazer 192 dividido para 32, que é a quantidade de pessoas. Afinal de contas, a medalha vai para cada um. Para vocês saberem quantos grupos completos receberão essa premiação, tá? E aí a resposta vai ser a quantidade de grupos, tá bom? A resposta de 192 dividido para 32 vai ser a quantidade de grupos, ok? Vamos lá, questão 4. É um probleminha, tá? Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 livros. A livraria tem que enviar uma encomenda pelo correio. Porém, cada caixa comporta apenas 9 livros. Quantas caixas serão necessárias para enviar todos os livros? Eu vou fazer o meu 2.448 dividido por 9. A resposta dele vai ser a quantidade de caixas que vai ser necessárias para enviar todos os livros. Ok? Espero que tenham entendido. Um grande beijo e fiquem com Deus.